E pessoal, bom dia. Esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora, ele vai servir como introdução para um outro vídeo aí de exemplos e para vocês fazerem exercícios. Deve já estar aparecendo aí um letreiro, né, que eu estou colocando aí na edição, que esse assunto aqui trata-se do diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Diagrama de Venn é a forma de você representar conjuntos usando aquelas circunferências, aquelas ovais, quadradinhos, é usando uma representação gráfica, né, digamos assim. E Venn é o nome aí do indivíduo aí que criou essa técnica. O diagrama de Venn ele vai ser extremamente útil para a gente resolver problemas que envolvam conjuntos, situações de intersecção, de união, e sempre trabalhando com quantidades, tá? No diagrama de Venn, nós vamos estar trabalhando sempre com a quantidade de elementos, tá certo? Com o número de elementos. Então, isso é a característica do diagrama de Venn. Então, eu vou colocar aqui, ó, vamos escrever aqui, ó. Então, o diagrama de Venn, ele vai estar sempre relacionado com, Venn é o nome do indivíduo aqui, ó, com conjuntos, problema que envolve conjuntos, e principalmente número, tá, de elementos do conjunto. De elementos do conjunto. Então, com esse diagrama, você consegue calcular quanto tem um conjunto, quanto tem a intersecção, quanto é a união, e assim por diante. Tá certo? Então, vamos aqui já para um exemplo. Vamos supor que eu tenho um conjunto grandão, U, de universo, tá? E esse conjunto U, ele tenha, por exemplo, 100 elementos. Tá? Ele possui 100 elementos. Esses elementos podem ser qualquer coisa. Então, pode ser desde pessoas, pode ser porcentagem 100%, pode ser produtos, pode ser qualquer coisa, tá? Ele tem 100 elementos. Esse NU quer dizer número de elementos de U. Daí você tem um conjunto A, o conjunto A, ele tem, por exemplo, 60 elementos. O conjunto B, eu vou criar um conjunto B, ele vai ter 70 elementos, tá certo? E eu vou falar o seguinte, ó. A e B serão subconjuntos de N. Ou seja, A e B estão contidos em N. Em U, quer dizer, do universo, né? Então, A está contido no U, tá? De universo, né? União. Aqui a gente faz até um tracinho aqui para a gente perceber que é um U, que não é aquele de união. E o B também está contido nesse nossa união, aí, nesse conjunto U. Tá certo? Muito bom. Então, eu vou fazer essa representação e vou colocar outra coisa aqui para dar uma adoçada aí nesse problema, né? Vocês ainda não conhecem esse termo, o pessoal adorava. Às vezes eu brincava, quando a gente fala que vai dar uma adoçada no problema, é porque vai dar uma melhoradinha na coisa, né? Então, eu também sei, por exemplo, que o A e o B, olha aqui, ó, o conjunto U, deixa eu só apagar aqui, ó, só para vocês terem uma noção, já geral. Se eu for pensar aqui, olha, o diagrama de Venn, ele sempre coloca assim, ó. A gente costuma fazer uma figura assim, tipo um retângulo. Não precisa ser um retângulo, mas normalmente a gente faz. Esse é o conjunto U. Esse conjunto, ele tem 100 elementos, tá? E aqui dentro dele, o que acontece? Você vai ter o conjunto A e o conjunto B. Será que eles têm intersecção ou não? Não sei. Então eu vou fornecer essa informação para vocês. Eu vou falar que A e B têm intersecção. E está na cara que tem intersecção. Porque se o A está dentro do U, se o B está dentro do U, se A tem 60 e B tem 70, tá? Como que pode isso daí, somando os dois, dá 130? Dá mais que 100. Então, é óbvio que tem intersecção. Então, o conjunto A, ele vai ter 60 elementos, tá? Então, esse conjunto A aqui, olha, se eu for pensar, ele tem 60 elementos aqui dentro. O conjunto B, ele vai ter 70 elementos. Só que eu estou falando que entre o A e B vai existir uma intersecção, que depois a gente aprende a calcular, mas agora eu vou falar para vocês, que é de 40 elementos, tá certo? Então, entre o A e o B, você vai ter aqui 40 elementos, tá certo? 40 elementos.
Então, se o conjunto A, no total, tem 60 elementos, o diagrama vai mostrar isso. Ó. Isso aqui é o conjunto A. Ele tem 60. 40 está aqui na intersecção. Então, quanto que ele vai ter aqui exclusivamente? 20. Tá? Então, existem 20 elementos que pertencem exclusivamente ao A. Tá? E 60 elementos no total que pertencem ao A, mas tem 40 que pertencem ao B também. Então, se tem 40 aqui, aqui o B vai ter 30. Tá certo? Olha aqui de novo o que eu falei. Olha aqui, ó. O A tem 60, conforme a gente colocou aqui, e o B, olha, tem 70, conforme a gente colocou. Mas tem essa informação aqui, ó, tá? Essa informação. Tem 40 elementos aqui, ó, na intersecção. Então, esse conjuntão aqui, ó, que formou aqui, ó, vou até fazer de outra cor para vocês enxergarem melhor isso aqui. Esse daqui, ó, opa, vou aumentar aqui, ó, o tamanho do calibre do negócio aí. E vou colocar, ó, esse aqui que eu estou colocando aqui em vermelho, aqui, ó, fazer mais grosso isso aqui. Ó, esse daqui, ó, isso aqui é união, tá? Isso aqui é união, tá? E aqui no meio, você vai ter aqui, vou colocar de outra cor, isso aqui vai ser a intersecção, tá? Então, aqui, nesse meio aqui, 40 elementos, é a intersecção de A com o B, e esse aqui em vermelho, rosa, sei lá que cor que foi essa aqui, esse tudo aqui é A unido com B. Então, você vai ver o quê? Que a união de A com B, quantos elementos vão dar aqui, ó? Aqui que vai ter a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. Quantos elementos você vai ter, ó? 20, 40 e 30. Se você somar isso aqui, ó, 20 mais 40 dá 60, mais 30 dá 90. Mas ele falou que o universo tem 100. O que está acontecendo? Tem 10 elementos aqui fora que não pertencem nem ao A nem ao B, mas pertencem ao conjunto união. Tá certo? Então vamos lá repassar isso aí, olha. Vamos lá com a canetinha laser. Conjunto A é esse aqui, ó, 60 elementos. Conjunto B, 70 elementos. Só que tem 40 elementos em comum. Tá? Então, isso aqui é a intersecção. Isso aqui tudo é a união dos conjuntos. Tá? União. O que é esse 20? São os elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A. O que é esse 30? São os elementos que possuem exclusivamente o B. E esse 10 aqui fora, ele não faz parte nem do A, nem faz parte do B, mas ele faz parte do teu universo. Tá certo? Então aqui a gente aprendeu a colocar o diagrama, como que ele funciona, tá? De tal forma que você possa calcular isso. Vamos mudar esse problema aqui para uma coisa prática? Vamos lá. Então vamos supor que seja o seguinte, é feita uma pesquisa, olha, opa, estou com a canetinha errada. Então vamos fazer um problema aqui, ó. 100 pessoas foram pesquisadas, tá? Para saber, sei lá, aqui, ó, o seu gosto em relação ao quê? Ao suco, vai? Aos sucos. No supermercado, você pesquisa A e B, tá? A e B. Então a pessoa tinha que responder assim, tinha um questionário assim, ó, suco A. Então tinha um quadradinho aqui, suco B, outro quadradinho assim. Aqui, olha aqui, gostou do A? Nenhum dos dois. Outro quadradinho aqui. Então vamos supor que tinha uma ficha assim, ó. Uma ficha para essa pessoa responder. Então ela tinha que falar assim, ó, você vai experimentar o suco A e o suco B. Você vai responder se você gostou do A, se gostou do B ou se não gostou nenhum dos dois. Então essa pessoa poderia responder somente A, gostei do A. Mas poderia responder também isso aqui, ó, gostei do A e gostei do B. Só não pode pôr nenhum dos dois, senão fica incoerente, né? Então ela pode escolher um dos sucos ou pode escolher os dois.
Se ela escolher um dos sucos, esse elemento aqui, essa pessoa, vai pertencer exclusivamente ao conjunto A. Se ela colocar A e B, como a gente tinha falado, aí é intersecção, tá certo? Então eles fizeram essa pesquisa. Qual foi o resultado dessa pesquisa? Vamos lá. Então o resultado foi assim: 60 pessoas, tá? 60 pessoas gostaram do suco A. Veja que eu não estou falando que gostaram exclusivamente, puseram o xizinho no A. 70 pessoas agora gostaram do suco B, tá? Ou seja, puseram o xizinho no B. Não necessariamente só no B, pode ter colocado nos dois, tá? E ele descobriu também que 10 pessoas não gostaram de nenhum dos dois. Não gostaram nem do A nem do B. Não gostaram de nenhum dos dois. Então, a pergunta que ele poderia fazer aqui, tá? Quantas pessoas gostaram, aprovaram, né? Gostar é feio, aprovaram, gostaram de apenas um, ó, suco. Ou seja, quantas pessoas puseram o xizinho só no A ou puseram o xizinho só no B, tá certo? Então vamos lá fazer esse problema. Como que você montaria esse problema? Então eu teria assim, universo, o total de pessoas pesquisadas, tá? Deixa eu só escrever aqui, ó, 100 pessoas pesquisadas. Ele pode perguntar qualquer coisa, eu vou dar exemplo depois no próximo vídeo. Então aqui os dados que a gente tem. Então vamos fazer o quê? O conjuntão aqui, ó. O conjuntão universo, que é o total, tá? Se for porcentagem é sempre 100. Então são 100 pessoas. Vou colocar o 100 aqui, é o universo. Eu estou trabalhando sempre com quantidades. Então eu tenho aqui, ó, 100 pessoas, tá? 100 pessoas foram pesquisadas. E essas 100 pessoas vão responder: gostaram do suco A? Gostaram do suco B? Não gostaram nenhum dos dois? Então vamos fazer assim. Aí vou fazer um conjunto aqui, grandão, que são as pessoas que gostaram do suco A. E um outro conjunto aqui, grandão, que são as pessoas que gostaram do B. Veja que o A e o B estão dentro do conjunto universo. Ou seja, as pessoas que responderam suco A e suco B está dentro do total. Ó, essas pessoas todas estão aqui dentro desse total. Só de somar aqui, você vê que dá mais que 100. Então é óbvio que houve intersecção. Então a gente faz o quê? Como que você vai chegar nessa parte? Aqui eu coloquei o dado também, não precisa nem ter colocado, mas aqui eu coloquei da intersecção, 40. Então vamos colocar mais um dado aqui, ó. Não tem problema. Ó, 40 pessoas gostaram de A e B. Gostaram dos dois. Então, se a gente tem esta intersecção, você começa por ela. Tá? Então, eu vou fazer uma coisa aqui de cada cor. Ó. Essa daqui, ó, é a intersecção. Então, são os caras que gostaram de A e B. Então, é verde, nós vamos colocar verde aqui. Os que gostaram do A, tá? Os que gostaram do A, ó. 60 pessoas gostaram do suco A. Só que dessas 60 pessoas, esse aqui é o conjunto A, ó. Esse aqui é o conjunto A. Vou fazer até de outra cor aqui, ó. Esse aqui é o conjunto A. Mas o que acontece com o conjunto A? São 60 pessoas. Então, se já tem 40 na intersecção, você vai fazer 60 menos 40, vai dar 20. Então, 20 pessoas, tá, aprovaram o suco A, exclusivamente, só o A. Tá? E 40 gostaram do A, mas também do B, que é a intersecção. No B, cadê o B? Vamos colocar de outra cor aí? Deixa eu ver se eu tenho outra cor aqui, um roxito aqui, ó. Então vamos lá, esse aqui é o B. Ó, esse aqui é o B. Tá? Então o B eu vou aqui até mudar aqui para ficar mais grosso. Esse aqui é o B, vou fazer ele de roxo aqui, ó. Tá? Esse é o B. O B, quantas pessoas eram? 70. Então você vai fazer 70. Opa, ficou muito grosso isso aqui. Você vai fazer 70
menos a intersecção, que é 40. Vai dar quanto? 30. Então, igualzinho de cima, tá vendo? Ó, igualzinho. Só que agora eu estou contextualizando. Então, você vai ter a seguinte coisa. Ó, esse aqui é o A. Tá? E aquele é o B. Então, 60 pessoas do A. Dessas 60, 20 apenas gostam do suco A e 40 gostam do A, mas também gostam do B. O outro 30 e 30. Só que se eu fizer a soma, o que vai acontecer? Olha, eu vou ter 20 que gostam só do A. Eu vou ter, ó, 40 que é a intersecção. 40 que é a intersecção. E eu vou ter 30, tá? 30 que gostam apenas do B. Se eu somar tudo isso aqui, ó, se eu fizer a conta e somar tudo isso aqui, você vai ver que vai dar 20 mais 40 dá 60, mais 30 dá 90 pessoas. Só que foram entrevistadas quantas? 100. Isso quer dizer que 100 menos 90 vai dar exatamente 10 aqui, que é essa daqui, ó. São essas pessoas aqui, ó. São aquelas que não gostaram nem do A, nem gostaram do B. Tá certo? Então, olhando esses conjuntos aqui, quantas pessoas fizeram o xizinho no A? 60. Quantas fizeram o xizinho no B? 70. Agora, quantas fizeram o xizinho para o A e para o B também? É a intersecção, que é 40. Quantas fizeram o xizinho só no A? 20 pessoas. Então, ó, somente no A, ou exclusivamente no A, são 20 pessoas, tá? Somente fizeram o xizinho, somente escolheram o B, tá? Só fizeram o xizinho, quantas? 30. Então, 50 pessoas escolheram apenas um produto, apenas um tipo de suco, ou A ou B, tá certo? Quantas pessoas experimentaram A e B? 100. 10 não gostaram de um deles, 20 o A, 30 o B. Então é facinho você lembrar disso aqui, tá? Você vai ter sempre assim, ó, dois conjuntos. Então, ó, esse é o A, esse é o B. Eu vou mudar aqui a cor só para ficar mais fácil de entender. Tá? Eu vou fazer um conjunto de cada cor. Não, vou fazer a intersecção. Então, aqui, ó. Esse é o A, esse conjunto aqui é o B. A união com B é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui, tá? É a soma de tudo isso aqui, tá certo? Agora, se eu quiser A intersecção com B, vai ser somente o quê? Somente essa parte central. Então, isso aqui é A intersecção com B. Ficou feia essa flecha. Tá? A intersecção com B. Isso aqui é a união com B. Tá certo? Então, para eu chegar na união, eu tenho que somar o quê? O que é aqui, no caso, a união de A com B? É isso aqui, ó. Isso aqui é a união com B. São os que são exclusivamente do A, que são 20, a intersecção, que é 40, exclusivamente do B, que são 30. Mas isso aqui é a união. São 90 elementos nesse caso. Tudo bem? Então, o diagrama de Venn é assim. Sempre o esqueletinho é esse. Vou fazer um conjuntão grandão. Ó, vou fazer um conjuntão grandão. Está começando a querer dar delay. Aqui tem um conjunto, aqui tem outro. Tá? Vou chamar esse de A, esse de B. Isso aqui que eu vou colocar, essas letrinhas são números, tá? Faz de conta que são números. Então aqui, ó, vou colocar até de outra letra, de outra cor, desculpa. Faz de conta que são números. Então aqui você tem o A, aqui você tem o B, aqui C, aqui D, aqui E. São 3 números. Então o que são esses números? Quem é esse número A? São os elementos, ó, que pertencem exclusivamente, isso aqui que é importante, exclusivamente ao conjunto A, tá? Exclusivamente, isso é importante.
Esse número B que aparece, quem que é? Ele é a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Tá? Essas letrinhas A, B, C, D, E são números, tá? Números. O que é o C? O C são os elementos, ó, que pertencem, tá? Que pertencem exclusivamente, ó, exclusivamente ao conjunto B, tá? Importante, exclusivamente. Então já fizemos os númerozinhos A, B, C e D, tá? Esse B é a intersecção, ó. Ele vai ter esse símbolo aqui, ó. Tá? Quando eu pego e somo o número A mais o número B mais o número C, tá? Eu vou ter o quê? O total de elementos da união, tá? Da união. O B é o número de elementos da intersecção. Vou até escrever aqui, ó. De novo aqui. Vai ser o número de elementos da intersecção. Tá certo? E esse D, esse númerozinho D que aparece aqui, ó. Esse Dzinho aqui, o que ele é? Esse Dzinho aí são os elementos, o número de elementos, né? Que não pertencem, eles não fazem parte nem do conjunto A, não pertence ao conjunto A e ao conjunto B, tá? Eles não pertencem a um dos conjuntos. Agora, quando eu tenho os elementos A mais B mais C, são as quantidades mais D, isso aqui vai ser igual ao número de elementos do conjunto universo, que é aquele Ezinho que a gente colocou aqui, tá? Então aqui, olha, você vai ter, vamos lembrar aqui, ó, todos, ó, e para a gente terminar esse vídeo, ó, A, tá? Quem que é esse A? Ele está aqui, ó. Deixa eu fazer uma flechita aqui, ó. Ó, o A, opa, ó, o A, ele está aqui, tá? É o número de elementos. O B, que é a intersecção, ele está aqui. O C, tá? Ele vai estar aqui, ó. A, B e C, certo? O D, você vai ter lá embaixo e o A também. Deixa eu apagar essas flechinhas que elas ficaram estranhas. Tudo bem? Última vez, prometo que eu não falo mais. Então vamos ver o diagrama. Aqui, o que eu vou colocar? O total de elementos que eu tenho no problema, tá? Do meu conjunto U, que a gente chama de universo, aqui é o total de pessoas pesquisadas, é 100%, se for porcentagem, assim por diante. Aqui dentro, A e B. A e B são dois subconjuntos desse grandão. Poderia ser 3 conjuntos, 4, 5, etc. Não, a gente trabalha com 2, mas 3 é mais ou menos normal aparecer 3. Depois vocês vão ver numa outra situação. Principalmente o pessoal que fizer lá o itinerário vai ver isso daí. Então aqui você vai ter o seguinte, ó, esse é o A, esse é o B, tá? A é a quantidade de elementos aqui, ó, esse Azinho é a quantidade de elementos que pertencem ao A. O B é exclusivamente ao A, o B é a intersecção. Então o conjunto A, ele é a soma desses elementos mais esse. O conjunto B é a soma desse mais esse, tá? Lembra que a intersecção está para os dois. Então se eu somar A mais B mais C, eu vou ter isso aqui, que é o conjunto união. Ó. Isso aqui é o conjunto união A com B. Esse cara aqui está fora, tá? Ele não faz parte deles. Pode ser que nem exista esse aqui. Pode ser que, de repente, o conjunto universo, aqui, o grandão, seja exatamente a própria união. Pode até acontecer isso, tá? Que isso aí não ocorra. E aqui é o total, tudo bem? Então, o diagrama de Venn ele é bastante útil para esse tipo de problema. Ah, foram pesquisadas pessoas que gostam do suco A, do suco B, quantas gostam do A, quantas do B. Foram vacinadas pessoas para febre amarela e para sarampo, tanto, quantas tomaram só vacina de sarampo, quantas tomaram as duas.
foram feita a pesquisa de acesso ao site, não sei quantas pessoas acessam o site A, outra B, quantas acessam os dois sites, quantas não acessam nenhum deles, e assim por diante. São sempre os problemas, receita e bolo, sempre esse tipo de coisa, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Que tenha ficado fácil aí para vocês poderem ter essa noção, e no próximo vídeo eu vou dar os exemplos para vocês na parte 2 do vídeo. Tá? Assiste primeiro essa, parte 1, depois a parte 2, faça as anotações se necessárias, dá pausa sempre que necessário, eu vou estar sempre disponível. Tá? Se você gostou, se achou legal, ou não gostou, se quer dar alguma sugestão, não esqueça que você pode deixar sempre seus comentários, serão sempre muito bem-vindos. Tá bom, pessoal? Um abraço, até daqui a pouco.